Olá e seja muito bem-vindo a esse treinamento completo da Academia Guitarra Desbloqueada. Se você está aqui, você está a um passo de tomar uma das possíveis melhores decisões da sua vida no campo musical, confia. Meu nome é Luiz e hoje eu vou te apresentar um caminho claro na guitarra que já transformou diversas pessoas comuns aí em guitarristas completos que evoluem constantemente. Presta atenção nisso. Primeiramente, eu não estou aqui para te fazer nenhuma promessa absurda do tipo torne-se um mestre da guitarra em 6 meses, ou a chave infalível para tornar-se um Slash aí do milênio. Não, nada disso. Eu vim te mostrar um método que me fez sair da estaca zero até chegar onde eu tô hoje, num play maduro e me aprimorando constantemente. O que eu vou te mostrar hoje é o caminho certo para você evoluir na guitarra sem perder tempo e sem ficar rodando em círculos, sabe? A coisa mais importante para um guitarrista é isso que eu acabei de falar, o cara que evolui constantemente. Se você entende como se manter numa curva de aprimoramento constante, independente do seu nível, você vai estar sempre se superando. Diferente de muitas pessoas, muitas mesmo, que às vezes passam anos no mesmo nível. Pode ser, inclusive, o seu caso. Eu falo isso porque eu já tive nessa zona de estagnação e eu vou contar essa história e também vou contar como que eu saí dela. Na jornada para dominar a guitarra, não existe uma regra absoluta que funcione para todos. Cada um tem um estilo único, uma voz própria que tem que ser descoberta e desenvolvida. Cada um precisa descobrir o próprio estilo na guitarra. E nesse mundo digital que a gente vive, tem muito conteúdo sobre guitarra. Mas o que acontece é que às vezes falta a noção básica, o que eu faço com tudo isso. Tem muita ferramenta e pouca aplicação para elas. Ou seja, para que você vai usar uma furadeira se às vezes você nem tem o quadro e nenhuma parede, nenhuma base tem para você colocar esse quadro. O nosso foco é em ter resultados através da visualização e compreensão dos conceitos. E aí a gente explora tudo isso de uma maneira ativa e aí, bum, a gente tem uma exploração criativa, um play bonito, um cara que faz música com as próprias mãos. Essa apresentação vai durar entre 40 minutos e 1 hora, porque é o mínimo que eu preciso para entregar um conteúdo de qualidade. Então encontre um lugar confortável, pega um papel e uma caneta e pede para ninguém te encher o saco, porque eu vou te entregar 3 grandes ouros que vão mudar a tua perspectiva de um jeito que você já vai conseguir aplicar na sua jornada na guitarra ainda hoje. Essa aula é exclusiva e não sei quanto tempo eu vou deixar ela aqui. Então, se você está vendo, aproveite. O foco hoje é ampliar a tua capacidade de improvisação, composição e performance. Essas são as habilidades que todo guitarrista busca aprimorar ou pelo menos deveria buscar. E aqui você vai ver como que a gente vai ter um desenvolvimento nesses atributos de uma forma clara e acessível. Cada uma dessas técnicas que você vai aprender hoje tem aplicação direta em situações de performance ao vivo, gravação em estúdio ou até composições próprias, rearranjos de músicas, enfim. O uso é você quem vai dizer. A gente vai descomplicar conceitos que muitas vezes parecem intangíveis e mostrar como que você pode integrar essas coisas dentro do seu repertório e da sua realidade. Uma vez que você consegue entender o caminho, você passo a passo começa a mudar o patamar musical. Independente do seu desejo com a guitarra, seja você o cara que quer ser um músico eficiente e capacitado para tocar profissionalmente em bandas cover ou autorais, ou um artista que cria belos arranjos para suas músicas ou para a música de um outro artista, ou até se você for um profissional ocupado, independente da profissão, sei lá, médico, advogado, pintor, mecânico, que quer realizar um sonho que não pode ficar para trás e tocar esse instrumento com liberdade.
Seja para impressionar numa roda de amigos, numa jam session, ou até para fazer os seus próprios shows, ou inclusive para tocar sozinho no seu quarto. Por exemplo, se liga na diferença do play desse aluno após aplicar parte dos conceitos que você vai aprender hoje. E se você assistir essa aula até o final, eu vou te liberar um e-book gratuito com um resumo de tudo que você aprendeu na aula de hoje, com diagramas visuais e de fácil entendimento e textos detalhados. Então bora lá! Eu imagino que você possa estar se perguntando quem é esse maluco. Eu me chamo Luiz Arruda, mais conhecido nas redes como Luiz Criação, principalmente no YouTube, no Instagram, onde meus conteúdos ensinam mensalmente mais de 100 mil pessoas. Eu comecei nesse instrumento com 15 anos, com um violão velho do meu pai. Eu estava tentando ser um pouco menos excluído na escola, né? Eu era meio estranhão, esquisito, não era muito notado e eu queria aprender alguma coisa que chamasse a atenção. E nesse momento eu nunca ia imaginar que esse motivo besta ia moldar o meu futuro inteiro, que seria uma decisão tão importante. Pode não ter sido assim com você. Tem gente que quer tocar, sei lá, para louvar a Deus, tem gente que quer tocar só pelo prazer de tocar, ou tem ali um familiar que incentivou. Enfim, como eu falei, o motivo inicial é apenas um pretexto. O fato é, todo mundo começa do zero e eu no começo era bem ruinzinho, né? Todo mundo é ruim no começo, mas foi o suficiente para eu começar a me apaixonar e ter ímpeto de cada vez buscar mais música para minha vida. De lá pra cá, eu já gravei dezenas de músicas, já gravei discos, já coloquei minha guitarra em músicas com mais de centenas de milhares de views no Spotify. Fiz centenas de shows, desde palcos grandes, sescs, festivais, casas de shows, bares e também já toquei muito na boa e velha rua. Onde eu passava ali mais de 6 horas por dia tocando sem parar. E realmente foi uma fase muito boa, eu consegui tocar bastante, conheci muita gente, desenvolvi muitas parcerias que seguem comigo até hoje, inclusive. Mas enfim, são mais de 10 anos de experiência nesse instrumento, vivendo de música e vivendo pra música. Eu de início, eu nem sabia afinar o violão. Eu lembro que não tinha aplicativo, né? O celular era aqueles celular de flip, né? No máximo. Então eu ligava pro meu pai, que morava longe na época, e aí eu tocava corda por corda para ele, e ele me ajudava a dizer se estava frio ou quente a afinação. Aí ele me ensinou que dava para afinar a corda lá do violão com o barulho que fazia no telefone fixo, né? Você tira ele do gancho e fica lá o diapasão lá. Foi assim que eu comecei. E aí depois eu fui no famoso pai dos burros, o Google, e coloquei lá como tocar violão. Obviamente não tinha tanto material como tem hoje, mas já tinha ali um Cifra Club, um monte de sites interessantes, e eu descobri como tocar as músicas que eu gostava. Era só decorar aqueles bloquinhos e fazer um ritmo com a mão direita e mandar brasa. Mas enfim, lá estava eu nos meus primeiros anos de instrumentos, sem saber muito bem o que fazer, e eu via a galera mais experiente, os caras lá que tocavam bem no litoral, moravam no litoral essa época, e os caras faziam vários acordes por todo o braço, faziam solos de guitarra, né? Uma música estava tocando, o cara fazia vários bends, um solo improvisado, e eu ficava me perguntando como que era possível fazer aquilo. Eu via aquela liberdade no instrumento como uma coisa completamente inalcançável. Eu sabia que tinha um jeito para chegar lá, né? Mas eu não fazia ideia que existia um caminho claro e muito menos qual era o caminho. Eu queria muito, mas eu ficava perdido porque eu não sabia o que eu precisava estudar e o que eu precisava fazer para aprender aquelas habilidades. E aí que morou o meu primeiro erro. Eu fui empurrando com a barriga. Mesmo sabendo que eu queria viver disso, eu sabia que a música era a minha vida, eu fui ficando acomodado. Eu me contentava com as coisas que eu já sabia. Eu sabia fazer ali uns power chords, eu compunha minhas próprias músicas,
Pegava uma cifra, é isso que eu vou fazer e é isso. Então esse foi o meu primeiro erro e eu vou te mostrar como é que eu fui superando ele. Quando eu estava lá pro meu segundo, terceiro ano de guitarra na mão, as coisas começaram a mudar quando eu fui morar com meu pai e ele me levou para uma escola de música de bairro. Essa escola ficava a 1 hora de carro de onde a gente morava. O fato é que eu só pude ficar um mês nessa escola, foi o que deu pra gente fazer, por conta de vários motivos. Mas até hoje eu sou muito grato pelo professor. Se eu não me engano, o nome dele era Marcinho, alguma coisa assim. Se eu achar uma foto dele, eu boto aqui na edição e até dou um salve pra ele. Ele tinha uma feição engraçada, né? Um cara divertidão. E ele me ensinou um desenho clássico da pentatônica menor e a relativa maior. Ele mostrou ali que você podia usar a mesma escala para alguns contextos. Ele literalmente me passou só isso aqui, ó. Eu não tinha muita noção qual que era a nota tônica, qual que era a terça, qual que era a quarta. Eu só sabia que tinha esse desenho e aí eu comecei a brincar com isso, né? Fazer... Não desse jeito, era meio toscão. Deixa eu botar um vídeo aí pra você ver. Me mostrou também que eu, para tocar qualquer música, improvisar em qualquer música, era só descobrir o tom e arrastar o molde. Por exemplo, a essa altura do campeonato eu sabia mais ou menos as notas aqui na corda Mi do meu instrumento, né? Eu sabia que aqui, por exemplo, eu tinha uma nota lá por conta do power accord que eu fazia, né? Todo iniciante na guitarra aprende esses acordes aqui. Então eu sabia também que eu poderia pegar esse desenho que eu aprendi, ou seja, uma música que estava tocando ali o power accord de Lá, eu poderia vir e fazer esse desenho dessa pentatônica aqui. Claro que no começo eu ficava desse jeito mesmo, subindo e descendo escala. Depois a gente pega um play mais musical. Também descobri que se a música fosse em Sol, eu ia aqui na nota Sol e começava a arrastar esse desenho. Eu ainda não tinha muita noção sobre maior e menor, né? Eu tinha um pouquinho de ideia da relativa maior, mas eu não sabia usar ainda. Então, por exemplo, era uma música em Sol, eu ia lá e copiava isso aqui. De começo, funcionou bem, eu consegui desenvolver bastante coisa. Mas vocês percebem que isso aqui é bem limitado, existe uma lacuna gigantesca. Uma outra coisa muito importante que eu aprendi nesse mês, eu aprendi que o acorde era formado pela primeira, terceira e a quinta, por exemplo. Eu aprendi a mapear elas, né? Então eu sabia que se tinha um Lá aqui, eu poderia fazer isso aqui. Tinha muito mais noção do que isso. Pode ser bem limitado, mas, por exemplo, se eu sabia que tinha um acorde de Sol, eu vinha aqui e sabia que eu poderia fazer isso aqui, que era a terça do acorde, e sabia que eu também podia usar a quinta do acorde, que é essa aqui. Claro que me ajudou a criar bons riffs e linhas de baixo, mas, mais uma vez, a lacuna estava aí. No começo, isso me dizia pouca coisa, eu não sabia muito bem o que eram essas coisas, mas eu comecei a explorar. E essas duas coisinhas que eu aprendi me deixaram anos explorando o instrumento, compondo minhas próprias músicas, aprendendo a criar meus próprios solos, por mais tosco que eles eram. Mas obviamente tinha uma lacuna gigante e eu não sabia o que fazer para poder solar com fluidez no braço, como conectar as escalas. E alguns caminhos eu com certeza fui pegando na raça ali, conseguindo sair um pouco do primeiro desenho da pentatônica, mas tudo isso com muita limitação, porque não tinha ninguém que me explicasse o que era o caged, por exemplo. Não vou falar agora de forma aprofundada o que é o caged, porque a gente ainda vai falar disso nessa aula, mas em resumo, são as formas dos acordes mais básicos de todos. Aqui embaixo dessa página da apostila, você tem, por exemplo, o Dó, o Lá, o Sol, o Mi e o Ré, né? C, A, G, E, D. E a partir disso a gente começa a arrastar essas formas para fazer tanto escalas quanto acordes pelo braço inteiro. Esse é um dos conhecimentos mais importantes. Por exemplo, Mi está aqui, Mi maior, a gente arrasta esse shape, só que a gente precisa trazer isso aqui, que é a pestana. Então, vira um Fá, depois um Sol, depois um Lá. Ou seja, basicamente tudo na guitarra é sobre padrões arrastáveis, né? A gente consegue levar para lá ou para cá sem mudar o jeito de digitar, a não ser que a gente tenha que fazer uma pestaninha. Para começar a resumir um pouco mais, eu digo que minha vida mudou quando eu conheci o blues através do Jimi Hendrix, indo atrás das referências que ele escutava, né? Eu sempre fui muito fã do Jimi, eu sempre adorei o play dele, ouvi as músicas dele como uma obra-prima, né? Mas aí eu cheguei em nomes como Muddy Waters, Albert King, Buddy Guy, B.B. King,
Robert Johnson, entre outros. Oh, vem, 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 meu bem, ouça essa canção. E quando termina a rodovia, não me deixe viver em vão. Essa história faz parte da aula, tá? O mais importante aqui é pescar a tua atenção e de alguma forma ver se você se identifica com as limitações que eu fui percebendo no meu caminho, porque eu vou te mostrar como que eu me livrei delas, obviamente. E aí como que eu me tornei um guitarrista capaz de me orientar livremente pelo braço do instrumento e, claro, o mais importante de tudo, um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz que está estudando todo dia e está buscando evoluir todo dia, porque, cara, quando o assunto é música, você percebe que não tem limite. Você vai estudar e você vai evoluir para o resto da sua vida, se assim você quiser. Então você já entendeu que faz parte da aula a gente conseguir contextualizar essas limitações que todo guitarrista passa. Por exemplo, lembra quando você começou a aprender acordes com pestana? Das antigas já. Parada chata. Era difícil pra caramba, mas uma hora eu imagino que você tenha conseguido passar pelo primeiro obstáculo. Mas esse novo obstáculo, essa percepção do que falta para eu conseguir solar com liberdade, tocar acordes por todo o braço, tirar músicas no ouvido, tem uma solução um pouco mais oculta. Não é tão claro como uma pestana que é só ficar repetindo. Aqui a gente vai precisar entender a teoria na prática, a gente vai precisar compreender algumas coisas que são muito simples, pode confiar. E sabe qual que é o principal culpado de todos esses assuntos às vezes se tornarem um pouco difíceis, né? É o sistema de ensino mecânico, onde a gente aprende que só tem que copiar uns blocos de acorde ou notinhas de tablatura e não entender o que a gente realmente está fazendo. Para que serve cada nota dessa escala, ou quais notas formam um acorde, quais notas formam uma escala. A guitarra precisa muito dessa parte mecânica. A gente tem que decorar os padrões, tem que ter os acordes na ponta do dedo, as escalas, mas acima disso tudo, você precisa de um mentor que consegue enxergar o que forma esses padrões, como que você vai compreender essa parada toda e colocar na prática. Vou compartilhar contigo agora o primeiro ouro que me ajudou a ter um play musical. Eu escutava muito Jimi Hendrix nessa época, né? E vi os vídeos e eu sabia que ele usava pentatônica, mas eu jamais conseguia articular as frases como ele. Então o que eu fiz? Eu comecei a baixar uns vídeos dele e comecei a desacelerar o vídeo para ver exatamente o que os dedos dele estavam fazendo, né? Hoje em dia é muito mais fácil, querendo ou não. Na época a internet era meio mato, hoje em dia tem tudo muito mastigadinho. Mas enfim, eu comecei a querer sacar o que estava acontecendo nos solos, como que ele conduzia as frases, que notas que ele finalizava, que notas que ele deixava as ideias no ar. Então eu comecei a trazer esses licks dele para o meu play, independente do contexto que fosse. Por exemplo, olha a diferença de tirar um solo de uma maneira mecânica ali na tablatura para tirar um solo entendendo qual tonalidade está a música, qual escala que esse solo faz parte, qual formato da pentatônica ele está e quais intervalos que formam as frases desse solo. O solinho que muitos iniciantes começam a pegar logo de primeira, que é aquele solo de Wish You Were Here. A maioria das pessoas, meros mortais, né, vão atrás da tablatura e decoram ele e tocam em cima da música. Mas quando você compreende o solo, você sabe que aquela primeira puxadinha faz isso aqui, ó. E o que quer dizer essas duas notas? 3 e 5. Que essa aqui é a terça e essa aqui é a quinta. Eu já vou falar para vocês sobre intervalo. Isso aqui está em relação à tônica dessa escala, que é Sol. É uma música em Sol maior. O acorde principal dela, a tônica, é um acorde de Sol. Então, se a gente aprende o que essas notas da escala querem dizer em relação ao acorde, a gente aprende a usar isso em várias tonalidades. A gente só copia o modelo e pega esses licks como parte do nosso vocabulário. Inclusive, eu gravei já uma aula completa para a galera da academia só sobre isso aí. Essa música, inclusive, e várias outras que eu faço análises, né? Então, por exemplo, ó. Ele fez outra brincadeirinha com a sexta, mas voltou a insistir nessa quinta, né? Depois, o que ele faz? Ele fez aqui esse ligato, né, da terça, segunda e tônica e parou aqui nessa quinta, de novo a quinta. Pô, essa nota tem alguma coisa especial, a gente vai entender, né? Pô, o que tem a quinta de especial? Dessa forma, um simples solo que eu tiro, ou até uma frase desse solo, se torna uma fonte de estudo valiosa, onde além de estar tirando uma música que eu gosto, estar executando uma obra que me faz sentir bem, eu descubro formas de poder improvisar e criar minhas próprias frases a partir disso. Peguei a argila e modelei ela.
Tudo isso entendendo o que o meu artista favorito estava pensando. Legal, né? E aí que entra o ouro número 2. Eu de primeira não sabia o que cada uma dessas notas dessa escala significava, sabe? Eu só comecei a entender basicamente que existia uma tônica ali, uma nota número 1, e que essa nota era boa para finalizar a frase. Claro que foi um entendimento intuitivo, mas ele tem muito valor e tem muita gente que às vezes fica alheio a isso, fica só subindo e descendo escala. Depois de estudar um pouco de teoria, de ir atrás de livros, de alguns materiais didáticos, eu me liguei que cada uma das notas da escala que a gente toca é um intervalo, como se fosse um degrau de uma escada. Tônica é a primeira nota da escala. Por exemplo, aqui é um dó. Esse aqui é o dó, então a gente vai chamar ele de tônica, porque a gente está fazendo escala de dó. Poderia ser qualquer outra, tá bom? A segunda da escala, obviamente, vai ser o ré, porque dó, ré, né? Então a gente chama de segunda. A terceira é o mi. Depois a quarta é o fá. A quinta é o sol. A sexta é o lá. A sétima é o si. E a oitava, que é igual à tônica, é o dó de novo. Não tem segredo, é super simples, né? Isso aqui, por exemplo, é uma escala maior natural. Tem páginas completas na apostila sobre esse assunto e realmente estudos mais aprofundados sobre isso, mas basta você entender que intervalos são simplesmente as notas que estão em relação à tônica da escala. Se a tônica da escala é dó, a segunda, por exemplo, é o ré e a terça é o mi, não tem segredo nenhum. Esse é o primeiro passo para você começar a se orientar musicalmente e criar frases simples, porém funcionais. Agora vamos trocar essa escala maior pela pentatônica de lá menor. Essa é a mais utilizada na história da guitarra. Se você por um acaso já pegou isso aqui, possivelmente você não entendeu a escala. Agora, olha para essa mesma escala a partir dos intervalos. Olha a diferença quando a gente começa a enxergar essa escala a partir dos intervalos. A gente sabe que a tônica está aqui. Depois a gente tem uma terça. Por que tem esse Bzinho? Porque é uma terça menor. E depois a gente tem a quarta, aí depois a quinta, e depois a gente tem a sétima menor, e aí por fim tem a tônica de novo. Ou seja, a escala chegou ao fim aqui. A escala é só isso aqui, ó. Por isso que é pentatônica. 5 notas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, oitavou. Ou seja, daqui para baixo é uma repetição. Chegamos de novo na tônica. É muito importante saber disso porque as frases, elas estão realmente orbitando essa nota tônica. Eu falo muito sobre isso lá na academia. Então, por exemplo, quero fazer uma frase, eu começo aqui na quarta, tem um bend, e aí concluir na tônica, uma nota boa de concluir. Vou fazer outra brincadeira aqui. Voltei para a tônica. Eu me oriento pela tônica. Essa é a grande brincadeira das escalas, né? É você saber os intervalos que estão compondo ela. É saber que cada uma dessas notas evoca uma sensação no acorde que está sendo tocado. Por exemplo, o acorde de Lá menor. A tônica traz a conclusão. O acorde de Lá menor. A terça vai trazer não uma conclusão como a tônica, mas ela traz um lugar estável também, porque ela faz parte do acorde. A quarta já traz uma instabilidade aqui, ó. Ela pede uma resolução. Aí voltou para a tônica. Entender intervalos é muito importante mesmo, e é muito simples. É esse o lugar que a gente constrói as nossas frases e a nossa comunicação. Pensa que a tônica é tipo o seu ponto final, o porto seguro, o centro de gravidade da música. É nessa nota que você vai querer concluir as tuas ideias. Se lá atrás, quando eu estava catando milho, me perguntando como fazia para dominar esse instrumento, eu tivesse tido acesso a conhecimentos básicos como esse, a minha vida literalmente teria sido outra. Eu não teria perdido tanto tempo. Não que eu reclame das minhas condições atuais como guitarrista. Graças a Deus eu estudo todo santo dia e trabalho muito na minha jornada na maestria da guitarra. Mas existe um fato inegável. Eu dei muito murro em ponta de faca para descobrir coisas óbvias como essas. Claro, eu não tive um norte claro como esse que eu acabei de passar, porque normalmente os conteúdos de guitarra são meio inacessíveis, eles parecem falar numa outra língua. Às vezes você vai lá ver uma aula e o cara tá falando a quinta do sub 5, do dominante secundário, e, cara, às vezes a pessoa esquece que tem gente que não entende esses nomes. São coisas muito simples. Existe uma ordem certa pra gente chegar no lugar que a gente quer chegar. Não é só estudar uma coisa que dá na telha e depois estudar outra coisa que dá na telha. A gente tem que seguir um caminho.
E é esse caminho que eu tô te falando. Mas beleza, entender essa teoria foi ótimo para mim. Só que eu demorei para entender que tinham 5 desenhos dessa mesma escala por todo o braço da guitarra. Eu juro, quando eu entendi isso tudo, minha vida mudou. Porque eu já tinha musicalidade, eu já improvisava, eu já compunha, já estava com o entendimento básico de intervalos. Então, em questão de algumas semanas de estudo desse conceito, que eu aprendi num livro, inclusive, do método da Berkeley, aí eu passei de um cara que só usava aquele shape da pentatônica e passei a usar todos de uma forma fluida. No começo eu tinha sacado uma continuidade meio que intuitiva desse desenho. Eu tinha percebido que eu poderia vir pra cá também, né? Eu tô brincando aqui. Aí eu dava uma arrastada aqui. Eu não entendia muito de intervalos, mas eu sabia que funcionava muito bem. Mas esse é o mapa que muita gente tem intuitivamente. O que acontece? Existem 5 desenhos completos para você se orientar, além desse aqui. A brincadeira começa a ficar legal quando a gente entende que tem todos esses desenhos aqui da mesma escala, e a gente consegue espalhar ela pelo braço, né? É uma coisa infinita. Por exemplo, aquele primeiro desenho tá aqui, ó. Depois a gente tem esse aqui, ó. É o desenho da pentatônica menor começando pela terça menor. Depois a gente tem esse aqui, ó, começando da quarta. Legal pra caramba, né? Depois a gente, por exemplo, tem aquele que vem antes desse, né? A gente tem esse aqui, ó, que começa da sétima menor. E depois também tem esse aqui, ó, com notas soltas, ó. Começando, né, da quinta, né? Nota mais grave, quinto grau. Depois sétima, tônica e terça. Claro que entender essas coisas de uma maneira mecânica não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que começar a visualizar os intervalos e eu me aprofundo muito sobre isso nas aulas da academia, sobre esse sistema 5, mas procure saber mais sobre isso aqui e una com o conhecimento sobre os intervalos e sobre as frases musicais, que é sucesso, né? Mapear, compreender e transformar em música. Claro, isso também se aplicou para escala maior e, obviamente, também a escala menor e os modos gregos também que funcionam com as mesmas regras, né? Esse é o famoso Caged. Agora, um grande erro do sistema de ensino mecânico que eu citei um pouquinho atrás é que as pessoas às vezes pegam esse mesmo conceito que eu te passei na internet, mas não sabem o que fazer com tudo isso. Óbvio, se virar um sobe e desce de escala não vale nada. A gente tem que ser capaz de se orientar e localizar pelo menos a tônica dessa escala, né? São várias notas empilhadas, não querem dizer nada. Se você não souber onde que está o centro de gravidade dessa parada, você tem que saber como concluir as suas ideias em qualquer lugar do braço. Aí sim você entende como usar o sistema 5. Por exemplo, vamos usar esse shape aqui, ó, que está começando a partir do 4º grau. Quando eu não estou pensando nisso aqui como uma parada sequencial, né? Eu começo a enxergar ele através das notas dele. Por exemplo, eu sei que a tônica está aqui. Então esse é um bom lugar para eu fazer meu fraseado. Aqui funciona bem. Eu poderia fazer uma B.B. Kingzada, né? Tá tudo dentro desse shape. Claro que eu adicionei notas aqui, mas eu estou olhando para as notas que compõem o shape. Por exemplo, um outro shape que fica muito bom. Ó, tô usando esse shape que começa da terça aqui. Só que eu não tô pensando ele sequencial, tô localizando a tônica aqui, ó. E tô aterrissando nela, né? Eu faço minha firuleta e voltei pra tônica. Então, mais uma vez, ó. Encontrei a tônica aqui. Mesma coisa, esse outro shape aqui, ó. A tônica tá aqui, mapeei ela. Vou fazer outra frase. Cheguei na tônica através de um bend. Tônica de novo. Ah, esse outro shape aqui, ó. Tônica aqui de novo, né? Tô sabendo onde que tá meu chão. Então eu faço minha manobra e caio de pé. Caiu de pé. No fundo, é o simples que tem que ser trabalhado. O complexo não é nada mais do que a continuidade do simples. Novas perspectivas, novas possibilidades, assim como o segundo andar de uma casa é a continuidade do primeiro andar. Então, por exemplo, para a gente acabar com aquele som de sobe e desce de escala que muita gente quer fugir, né?
Muita gente aprende e fica só subindo e descendo e fala, não sei improvisar. A gente tem que aprender a abordagem certa para esses conceitos. Deixa eu te contar um segredinho que eu descobri. A gente toca o que a gente pratica. Ou seja, se você pega o teu instrumento para praticar e fica subindo e descendo escalas, o resultado disso é que o seu play na hora do vamos ver vai soar do mesmo jeito que o seu treino. Se subir e descer escalas definitivamente não é o jeito mais eficiente de estudar, não sei para começar a decorar os shapes, obviamente, qual que é o melhor caminho? Você tem que aprender como buscar frases musicais. E a gente pode fazer isso de várias formas, né? Tanto modelando solos que já existem, como mirando na tônica, né? Tendo uma noção clara da tônica, da escala do acorde que a gente está usando. Mas aí você vai me perguntar, tá, então eu tenho que sempre aterrissar na tônica? De jeito nenhum, né? Não tem regra na música. Mas esse aqui é o primeiro passo para você se localizar. Digamos que você está aí andando numa cidade complexa sem nenhum mapa, sem nenhum GPS. A música é um fenômeno dinâmico e você é livre. Então, acima de tudo, eu quero que você saiba que a gente está falando de expressão, de arte. Cada nota de uma escala evoca uma sensação quando combinada com um acorde. E olha que coisa mais profunda ainda. Cada acorde dentro do contexto do campo harmônico também evoca uma sensação. Cara, é como o universo, uma coisa sempre orbita a outra. A não sei que você pense que é plano, respeito muito sua opinião. Mas enfim, vamos dizer que não é, né? Então vamos dizer que tem ali várias coisas orbitando umas às outras. A música é assim, né? Uma nota está em relação ao acorde que a gente está tocando. Então, se eu toquei um acorde de Lá, cada uma das notas que a gente pode usar evoca uma sensação. Vamos lá, acorde de Lá menor. Olha a sensação que a tônica dá nesse acorde. Sensação de estar em casa, né? Tranquilidade. Outra tônica aqui, ó. Beleza? Agora, e se eu quiser uma outra sensação? Vou colocar a terça. Mais agudo aqui, ó. E outra sensação que eu posso colocar? Uma nona, né? Não tá aqui na escala, mas vou acrescentar, ó. Essa nota entrou aqui, por exemplo, ó. Já trouxe uma sensação de suspense, é um pouco tensa, né? Mas ela traz um sentimento, uma melancolia, talvez. E a quinta, que sensação que ela joga? Parece que ela traz uma força, né? E a quarta? Aqui. Não posso ficar aqui, né? Ela tá trazendo um movimento, suspensão. E aí volto pra terça e concluir na tônica. Então cada nota está em relação com cada acorde sendo tocado na música, né? Eu basicamente congelei uma progressão. Uma música teria vários acordes. Esse acorde ele está inserido num contexto harmônico, existe um campo ali. Por exemplo, se a gente está tocando uma música em Lá maior, o acorde de Si menor, por exemplo, tem uma função ali. O acorde de Mi maior tem uma outra função. Vou abrir a apostila aqui, se você quiser printar a tela, manda brasa. Um campo harmônico é formado de 7 acordes, assim como uma escala é formada de 7 notas. E cada um desses acordes vai ocupar, como se fossem os intervalos que a gente já falou, um grau, a gente chama de grau, né? Por exemplo, primeiro grau vai ser um acorde maior, segundo grau um acorde menor. Talvez você já tenha ouvido falar disso aqui. Se você quer saber aprofundadamente dos segredos, vai ser aqui. Mas com essa explicação você já vai entender basicamente para que serve um campo harmônico, né? E como você usa ele basicamente, tá? Então digamos que desses 7 acordes, cada um deles tem uma função dentro do campo da música. A música tem um campo, uma estratosfera, digamos assim, saca? E a gente chama isso de funções harmônicas. Por exemplo, o Dó, aqui em 1, vamos falar que é campo harmônico de Dó. O Dó é o 1, a gente chama ele de tônica. Função de tônica é a função relaxada, né? Resolução. Aí você vê que eu circulei aqui o 4º grau e ele está escrito SD. O que é isso? Subdominante, é uma sensação de movimento. Ou seja, todo 4º grau de um campo harmônico exerce essa função de movimento. Aqui, ó, a gente está no relaxamento. Depois a gente vai para o movimento, ó. Muitas músicas estão nisso aqui, né? Canta aqui uma coisa e aí quer mudar a sensação. No fundo, esse é o segredo para tirar música de ouvido. Você domina as funções e aí depois começa a encaixar ali, depois de ter entendido o tom da música, beleza? E depois a gente tem aqui 5º grau, o D, que é o dominante. Esse dominante nada mais é do que a sensação mais tensa possível da música. Aqui a música está implorando para ser resolvida. E aonde que resolve? No 1º grau. Isso aqui é a cadência autêntica, né? 1, 4, 5 e depois 1. Por exemplo, aquela música que todo mundo conhece. Para bailar la bamba,
muitas. Se eu for te mostrar todas as músicas que estão dentro desse tipo de cadência, a gente vai ficar mais de meia hora aqui. Dentro da Academia Guitarra Desbloqueada, você tem ali módulos inteiros só sobre progressões, porque as progressões são realmente um grande segredo da música. Quando a gente começa a entender as progressões e que funções que elas exercem, você percebe aí que grande parte das músicas estão dentro dessas progressões que a gente às vezes acabou de estudar. E aí você começa a ficar com a parada na ponta do dedo. E esse é o assunto que muita gente não entende, que é campo harmônico, funções harmônicas. Primeiro passo para tirar músicas de ouvido. Mas vamos seguir aqui. Olha, de coração, o estudo da música é uma coisa tão extensa que até os mestres, né, os grandes mestres, admitem que eles não passam nem perto da superfície das possibilidades do que dá para fazer. Mas fica tranquilo que no nosso mundo musical, mais de 90% das músicas são muito simples e obedecem a regras e padrões que se repetem muito. Por exemplo, uma cadência que sempre acontece é essa aqui. Vamos dizer que a gente tem aqui os acordes Lá e Ré menor. Mas numa jam session, né, muitas vezes as pessoas ficam tocando isso aqui. Isso aqui é um terreno infinito de possibilidades, né? Dá pra explorar isso de uma forma bem aprofundada, mas vamos pegar o simples aqui. Vamos dizer que dentro desse acorde de Lá, eu posso usar a pentatônica de Lá menor. Claro que de forma musical, né? Puxando licks. E na hora que tiver em Ré menor aqui, ó, eu vou poder usar a pentatônica de Ré menor. Só que eu vou buscar fazer ela na mesma região do que eu fiz o Lá menor. Ó que interessante, em vez de eu ir buscar em outro lugar, aqui ó, Ré menor, ó. Saber se comunicar nessa cadência é o primeiro passo. Esse aqui é o terreno do blues e de milhares de outras músicas. Agora, olha que legal quando a gente começa a dominar esses shapes de digitação de forma musical e consegue transitar com fluidez entre escala e arpejo de cada acorde da progressão dentro da mesma região do braço. Se liga. Backing track bem simples, 2 acordes. Na hora que tá em Lá menor, eu uso a penta de Lá menor. Ré menor agora. Lá menor de novo. Agora Ré menor. Vou no feeling, né? Lá menor de novo. Um arpejozinho de Ré menor. Parece simples, né? E realmente é. Eu não tô aqui para te dizer que é difícil, né? Trabalhoso. Mas se você segue o caminho certo, essas coisas começam a ficar muito simples, né? Como qualquer coisa na vida. É por isso que eu bato muito na tecla que quando a gente sabe o que estudar, 30 minutinhos rendem 10 vezes mais do que aquelas 2 horas que a gente fica tateando no escuro, cada dia indo atrás de um conteúdo aleatório, né? Que muitas vezes a gente mal sabe para que serve e como que a gente usaria isso numa situação real de palco, de gravação, de improvisação, de arranjo. Por exemplo, o fulano foi no YouTube, hoje aprendeu menor harmônica, amanhã quer aprender a menor melódica. Não sabe nem o que elas querem dizer num contexto harmônico, que músicas que pedem isso. Aí daqui a pouco, quer estudar modos gregos, né? Porque falaram que é legal, enfim. É isso que eu tô falando. Olha, e mesmo com toda a demanda que eu tenho na minha vida, né? Às vezes tem dias que não dá tempo de fazer tudo. Eu percebi que a curva do aprendizado ela é eterna e constante. Ou seja, eu aprendi a sentir um prazer indescritível em estudar todos os dias. Seja conceitos complexos, quanto também estudar e revisar os conteúdos que eu ensino para os meus alunos, ou seja, as coisas básicas. E no fundo, as coisas que mais me ensinam, as coisas que mais me capacitam, são as coisas básicas. Porque lembra que eu te falei que a maioria das músicas usam apenas o básico? O básico bem feito é uma das grandes chaves, né? E tem que saber estudar o básico. E é justamente isso que eu quero te ajudar. Eu não quero te prometer o dom da guitarra. Eu quero te oferecer o dom do estudo. O bem mais valioso que um ser humano pode ter é a constância e a dedicação àquilo que faz bem para ele. Então eu quero te mostrar o quão prazeroso e benéfico para a nossa vida é saber estudar e saber evoluir no seu instrumento, a guitarra, o violão. A responsabilidade é sua e a decisão também. Claro que eu quero te oferecer isso de uma maneira organizada, com um cronograma muito bem definido,
onde você pode ter a sensação constante de progresso e evolução. Por exemplo, a Nanda entrou na academia e só sabia usar a pentatônica de Lá menor. Se liga aí os resultados que ela teve aí em 3 meses de estudo organizado. Ou então o Rodrigo, que chegou aqui e ele já sabia tocar, mas sentia claramente que não tinha muitas possibilidades na ponta dos dedos. Ele estava viciado nos caminhos conhecidos, né? E estava se sentindo estagnado. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Rodrigo, eu sou guitarrista há alguns anos, mas mesmo assim eu mantinha algumas dúvidas sobre escalas, principalmente as escalas que a gente tenta sempre decorar, a pentatônica, a escala maior, a pentablues, a escala menor, intervalos que compõem essas escalas e também licks, que a gente só decora e tenta usar o tempo inteiro. O que eu não conseguia entender era por que determinado lick era daquela maneira. E muitas das vezes que eu tentava usar não ficava bom da mesma forma como ficava no solo de quem eu meio que peguei essa ideia. Mas com o Luiz eu consegui ter uma noção de teoria musical que eu não tinha tido antes. E isso conseguiu abrir os meus olhos para a prática, porque quando você entende como é que a coisa funciona, na hora de tocar fica tudo mais claro. Os licks que eu só tentava decorar, eu entendi o porquê são daquele modo. E entendi como e quando usar dentro de um improviso ou dentro de uma música que eu esteja tentando compor. Ou então o Leandro, que chegou aqui mais cru do que a Nanda e do que o Rodrigo, e hoje já consegue se virar muito bem no blues, se liga. Oi, meu nome é Leandro e primeiramente queria deixar meus sinceros agradecimentos ao professor, mentor Luiz, que está sempre se dedicando, dando o máximo de suporte possível. Quando, antes de entrar para o Guitarra Desbloqueada, eu conheci a escala pentatônica e eu ficava naquele sobe e desce, né? Não sabia como conduzir as notas na improvisação, ficava uma coisa sem nexo, sem motivo. Eu fiquei com esse anseio, com um querer saber como funciona a improvisação, né, cara? Foi aí que eu conheci o curso Guitarra Desbloqueada. Entrei, mudou totalmente a minha visão, como conduzir as notas na improvisação, me ajudou em arranjos. Essa questão da improvisação, cara, me levou a compor pequenas coisas. Fiz poucas coisas ainda, mas gostei bastante do resultado. Além do violão e da guitarra, me ajudou em outros instrumentos também, como a gaita.
demorado, cara, mas essa é a graça, né? Aí quando a gente olha pra trás assim, a gente vê como a gente era. Nossa, faço parte do curso há uns 4 ou 5 meses e vamos evoluindo progressivamente, né? Assim, de escadinha em escadinha. Poderia te mostrar dezenas de alunos aqui tendo resultados com o método que eu passo. Agora é loucura achar que daria para eu te explicar muito mais do que isso em uma aula. O que eu te passei aqui tem muito valor, aproveite e use, mas a gente precisa se conectar e ir aplicando esses métodos dia a dia. Por conta disso, eu desenvolvi uma jornada constante que vai contribuir para o seu desenvolvimento e aprofundamento sólido e aplicável de cada um dos conceitos apresentados hoje. Deixa eu te mostrar como é que essa jornada funciona. A Academia Guitarra Desbloqueada é um programa organizado por semestre, onde cada semana você tem ali um conteúdo específico para estudar e passar tempo suficiente desenvolvendo as ideias desse conteúdo. Por exemplo, no primeiro trimestre você vai aprender a parte mais importante aí da sua jornada da guitarra, o conhecimento aprofundado das escalas pentatônicas e das tríades. Isso por todo o braço da guitarra, nos 12 tons, e o mais importante, de maneira musical e aplicável. Já o segundo trimestre, ele é dedicado ao campo harmônico e às progressões comuns, onde a gente vai colocar em prática todo o conhecimento do primeiro trimestre. Lembra que eu falei que a música é formada por vários acordes e esses acordes pertencem a um campo harmônico? É esse tipo de conhecimento que vai te ajudar a fazer arranjos legais, tirar músicas de ouvido e se destacar como um guitarrista que sabe o que faz, que sabe fazer uma boa base, um bom acompanhamento. No terceiro e quarto trimestre, a gente vai se aprofundar em outros tipos de acorde e inversões, tipo tétrades, acordes com drop, escala maior, menor, modos gregos, arranjos. Os nomes podem ser meio complicados e não dizer nada para você, mas os conceitos são super simples de serem dominados quando eles estão aí na ordem certa. E servem para você colocar acordes mais sofisticados na música, fazer melodias fora do comum, enfim, chegar a lugares que você nunca imaginou que poderia chegar, porque é assim que eu me sinto quando eu domino um assunto novo. Agora, tudo isso que eu falei, eu ensino com aplicação prática em músicas conhecidas e também no blues, que é o pai de todos os estilos. E o melhor de tudo, cada trimestre acompanha uma apostila ilustrada para você imprimir aí ou ter de forma digital completona, para você se orientar nos estudos. Agora, a melhor parte de todas é que a gente não tem um limite de aulas. A Academia Guitarra Desbloqueada é uma comunidade que vive respirando. Ou seja, toda semana eu estou gravando, regravando, sintetizando o meu conhecimento em forma de aulas gravadas e sempre estudando a melhor didática possível. Ou seja, enquanto eu estiver em desenvolvimento pessoal, enquanto eu estiver estudando e revendo coisas e aprendendo novas formas de ensinar, eu vou ter o que passar. Então, o meu compromisso é compartilhar todo o meu conhecimento. E, obviamente, eu sou um cara novo, eu tenho muito tempo para aprender e tenho muito tempo para crescer como guitarrista. Então, quero te deixar bem claro que não é sobre te vender um curso. Eu estou aqui te oferecendo o trabalho da minha vida, o meu acompanhamento. Eu estou aqui para te oferecer uma parceria valiosa na tua empreitada como guitarrista. E o mais importante é que esse método foi desenvolvido tanto para quem quer estudar horas por dia e quer ter resultados rápidos, realmente está na sede, quanto para quem só pode estudar 30 minutinhos por dia ou até 15. Com bom direcionamento, 15 minutos diários rendem bons frutos no tempo certo, obviamente. Não dá para você esperar um resultado supersônico 15 minutos. Mas eles têm resultado, isso é o mais importante. Esse programa foi desenvolvido para qualquer pessoa que tenha um mínimo contato com guitarra ou violão ou que já toque há muitos anos, mas está aí se sentindo sem uma base sólida de conhecimento prático e teórico. Na nossa comunidade, a gente tem desde músicos em início de carreira querendo se destacar, guitarristas de igreja, universitários que querem investir nas habilidades de guitarra, profissionais ocupados que querem um hobby prazeroso para desestressar a rotina corrida e também aposentados que não querem deixar um sonho passado morrer. Enfim, existe realmente uma comunidade dentro da Academia Guitarra Desbloqueada onde todos os alunos trocam experiências. E muito importante, eu não deixo ninguém sozinho nessa empreitada. Muita gente não tem resultado em cursos de guitarra porque compra um método de centenas de aulas, ou seja, centenas de ferramentas que elas não sabem para quê e nem como aplicar. Realmente, esse é um sistema bem frio, porque
Porque sem a supervisão de quem está passando o conhecimento, não dá para dizer que você está sendo guiado. Você realmente tem ali um monte de conteúdo, se você for um bom autodidata, você vai se guiar bem. É bem melhor do que um YouTube, por exemplo. Mas eu estou querendo oferecer um sistema de ensino quente. Por isso, toda semana, eu abro uma mentoria em grupo para os meus alunos, onde, dependente do tempo que leve, eu atendo 1 a 1 para matar as dúvidas. Agora, vou ser sincero, eu não sei quanto tempo vai ser possível fazer isso, mas se você está vendo essa parte desse vídeo, significa que eu não cortei ela e que eu ainda estou conseguindo manter essa forma de entrega personalizada e pessoal. Consultei meus 2 mentores de venda, qual seria o valor de investimento que eu deveria cobrar por esse programa. Os 2 me falaram um valor de aproximadamente 2 a 3 mil reais, levando em conta que eu estou entregando, além de um curso que está sendo atualizado toda semana, mentorias semanais e um grupo de suporte. Esse é o grande diferencial. Mas eu sinceramente não estou a fim de elitizar o meu treinamento. Eu sei da realidade financeira do nosso país. E eu também estou há muito tempo na luta e sei o quanto pesa um investimento desses para a grande maioria das pessoas. Tem muita gente que pode investir esse valor. É legal, eu conseguiria trazer essas pessoas. Por isso eu tinha a opção de mirar apenas num público seleto, que quer pagar mais por um acompanhamento personalizado, que não quer ali um simples cursinho online, vitalício ali que você tem centenas de aulas, mas eu tô a fim de mirar na maioria das pessoas, porque quando eu comecei realmente era difícil achar um método que realmente fosse elaborado e que tivesse um valor acessível. Agora, um outro motivo de eu não cobrar um valor desse é porque eu tô pela comunidade. Eu conheço todo tipo de pessoa aqui na Academia Guitarra Desbloqueada, várias histórias de todo o Brasil, tem gente de Portugal, tem gente dos Estados Unidos, de Angola, e eu realmente gosto de conhecer essas pessoas. Eu gosto de ver pessoas que estão optando se dedicar à guitarra na vida. E sinceramente, para mim é muito especial poder participar dessa jornada, poder oferecer esses resultados. A gente tem desde médico até mecânico, historiadores físicos, universitários, aposentados, músicos com anos de bagagem e aspirantes que começaram às vezes há 1 ano, que tem toda a carreira pela frente. Eu quero conhecer você, a sua história e quero poder participar desses próximos capítulos da tua vida musical. Mas, obviamente, tudo isso vai ser uma escolha sua. Você pode pegar tudo que você aprendeu nessa aula e seguir o caminho sozinho, ou então você pode contar com o acompanhamento de um mentor que está interessado nos seus resultados, que está interessado na tua evolução, já passou por onde você está passando, que já errou por você e que vai pegar na tua mão e te mostrar um caminho eficiente. Pois é, hoje esse cara sou eu. E além de tudo que você já viu, eu vou liberar alguns presentes especiais para quem se inscrever ainda hoje. Durante o desenvolvimento do curso, eu acabei fazendo um método paralelo que se chama modelagem inteligente. Crie licks, riffs e solos que nem os mestres, né? É um nome completo, mas é o melhor jeito de explicar o que ele significa. Esse curso é um bônus que agrega diretamente com as aulas da academia, onde eu faço ali diversas análises dos mestres da guitarra, o que eles fizeram nos solos e como que você pode modelar isso e aprender a desenvolver fraseados livres. Imagine você tocando ali num improviso frases no mesmo estilo que o Hendrix, o David Gilmour, que o B.B. King ou outros mestres da guitarra que você admira. E o melhor jeito de dominar a musicalidade é analisando, reconhecendo, ouvindo, compreendendo e depois aplicando. Esse curso sozinho está sendo vendido por R$ 197. Liga nesse outro presente que eu preparei para você. Curso Express de regulagem de guitarra em casa. Ou seja, com apenas ferramentas simples, você vai perceber que sua guitarra é que nem um carro. Se o carro está com o pneu vazio, sem água no radiador, com óleo queimado, como é que você quer que ele ande bem? Então, com esse bônus, você vai aprender com o experiente Henrique da Luthieria da Vila como trocar cordas, como limpar o seu instrumento, como hidratar a escala, regular o tensor, deixar as cordas mais confortáveis, como alinhar os saddles para ter mais tocabilidade, enfim, como afinar as oitavas para ter aquela precisão na afinação, entre outras coisas que ele vai te ensinar. Assim, o seu instrumento vai durar muito mais e o seu progresso vai ser muito melhor, porque imagina o tempo que você vai ter para se desenvolver com o instrumento funcionando bem. Nesse curso, a ideia é você deixar teu instrumento que nem um carro novo. E esse curso sozinho está sendo vendido por R$ 97. O terceiro presentão que eu preparei, o e-book do Guia Básico do Guitarrista Blues e Rock. Não tem nada a ver com o e-book que eu prometi no começo da aula, esse aí é só para quem ficar até o final. Esse aqui é um material completo que sintetiza os melhores caminhos e referências, contextualizando o gênero, os principais guitarristas, a história, as escalas mais usadas, progressões. Esse material sozinho está sendo compartilhado por R$ 47. E além disso, eu vou disponibilizar uma aula exclusiva que ensina como usar uma ferramenta
que vai ser uma vantagem injusta nos seus estudos. Um curso express do cientista das cordas, para você aprender como montar os próprios diagramas que você viu aqui durante essa aula, como mapear todas as escalas, acordes, arpejos, só apertando botões simples. Ter esse tipo de ferramenta à sua disposição é que nem usar uma metralhadora numa briga de faca. E o valor estimado desse curso é R$ 67,00. Ele não está sendo comercializado, mas assim que eu for vender ele, vai ser esse valor que eu vou cobrar. Então, se você for anotando os valores aí, você percebeu que só de bônus eu estou te entregando mais de R$ 400,00. Fora o acesso às mentorias semanais, que eu cobro no mínimo R$ 1.200 por um semestre de acompanhamento. E sem falar também na comunidade de alunos, que não tem ali um valor monetário estimado, mas tem muito valor participar desse tipo de comunidade. Agora pensa numa coisa, quanto que vale o conhecimento? A única coisa que ninguém nunca vai poder tirar na nossa vida e a única ferramenta capaz de transformar a nossa vida em qualquer um dos aspectos possíveis. Eu não quero nem citar como comparação outros cursos de formato online, porque você viu aqui que o acompanhamento é outro nível. São poucos programas de treinamento de guitarra que oferecem esse suporte pessoal. Geralmente, o cara que evolui em cursos online com pouco suporte tem que ser um bom autodidata e ser muito organizado nos estudos. Então deixa eu te comparar aqui com uma escola de música, por exemplo, que é também um bom jeito de evoluir musicalmente. Se você fosse se matricular numa escola de música ou pagar ali particularmente como professor, você pagaria entre 300 e 500 de mensalidade no mínimo, dependendo da cidade, né? Pode ser até mais. O que dá em média R$ 5.000 de investimento em um ano para você geralmente ter uma aula uma vez na semana. E cá entre nós, muitas vezes as escolas têm métodos que visam a enrolação para manter os alunos por mais tempo matriculados. Não são todas, eu já trabalhei em ótimas escolas, mas eu te garanto, nenhuma das escolas que eu trabalhei eu ofereci tanto resultado que nem eu ofereço na Academia Guitarra Desbloqueada. Porque aqui eu sou livre, eu não estou a fim de manter aluno, por isso que você paga uma vez só. Eu estou a fim de oferecer resultado. Se eu fosse somar o valor do curso gravado, no mínimo uns R$ 700, as mentorias, que dá uns 2.400 por ano, né? Lembra que eu falei que é 1.200 por semestre? Mais os bônus, R$ 400, poderia estar facilmente comercializando o acesso à Academia Guitarra Desbloqueada por R$ 3.400. Se eu fosse calcular tudo que eu já gastei em conhecimento, tanto na área da didática quanto na área da guitarra, isso aqui não seria nem 10%. Mas como eu falei lá em cima, o que eu quero fazer é um valor realmente acessível para grande parte das pessoas que moram no Brasil e em outros países também, né? Tá brincando comigo, pegadinho? Seu investimento vai ser de apenas 12 vezes de R$ 49,60. Ou seja, menos do que você gastaria numa pizza, ou então R$ 497 à vista. Esse valor é porque eu quero colocar o maior número de pessoas possível e a partir do momento que eu sentir que não dá para atender todos os alunos, obviamente eu vou mudar essa oferta. Ou seja, realmente isso aqui é por tempo limitado, porque é humanamente impossível para mim entregar tudo isso para muita gente. E a partir do momento que eu mudar esse formato, o acesso vai custar em média R$ 1.200 para que eu possa controlar melhor o número de pessoas que entram. E claro que você também pode se sentir seguro, porque por lei eu sou obrigado a te dar garantia de no mínimo 7 dias. Só que eu tô a fim de ir além da lei. Para você se sentir em paz e confiante, vou te dar aí 30 dias de garantia. Ou seja, se você entrar lá e não estiver satisfeito com o conteúdo, que eu acho bem difícil, eu devolvo o seu dinheiro. Então deu para entender que você está literalmente prestes a se matricular numa verdadeira escola, né? O melhor de tudo é que o seu acesso dura 1 ano, tempo suficiente para você conseguir revolucionar o seu play na guitarra. Aí você pode se perguntar, né? Ah, Luiz, por que você não faz vitalício, então? Eu quero deixar bem claro que isso não é um curso pré-fabricado sobre um conceito XYZ que vai durar tanto e tanto tempo. Isso aqui é uma academia constante, né? O conteúdo está sempre sendo renovado. E, sinceramente, eu não acredito que o conhecimento tenha que ser vendido. Quem me conhece nas redes sabe que eu realmente entrego bastante coisa. Eu acho que o que tem que ser remunerado é o trabalho de um outro homem ou uma mulher, tanto faz. Então eu estou cobrando o valor de um trabalho constante, de uma plataforma que, além de ter uma entrega ao vivo e semanal, tem atualizações todos os meses, seja em aulas novas, seja em remakes das aulas antigas, cursos práticos, backing tracks, apostilas. Então realmente, R$ 49 por mês não é nada, é menos do que a Netflix basicamente, né? Todo o aprendizado que você vai pegar lá é muito prático e você pode realmente contar com a minha ajuda para ter um direcionamento personalizado para aquilo que você busca. Agora sobre o nível de experiência que você precisa ter, né? Você pode chegar quase do absoluto zero e ter evolução. Quando eu digo quase do absoluto zero, é porque esse curso não é focado em quem quer começar a tocar ali uma cifra para tocar um Legião Urbana, ou seja, esse primeiro estágio eu não vou te ensinar.
pega isso aí no Cifra Clube e volta daqui uns 3 meses que você já pode aprender comigo, né? Mas desde que você tenha pego um violão ou uma guitarra na sua vida, consegue fazer pelo menos 3 acordes e tocar de uma forma bem simples, uma música, 2 músicas, mesmo sem saber nada de teoria, nada de escala ou coisas do tipo, basta você ter força de vontade e vontade, obviamente, de conseguir tocar esse instrumento. Você tá dentro. Lembrando que essas condições estão disponíveis hoje. Assim que eu concluir 100 alunos matriculados, tem aqui aquelas barrinhas falsas, né? Já foram 87. Isso aí é tudo mentira, né? Pode ter certeza que quando você vê essa barrinha aí, né? Já foram 90% das vagas. Você dá um atualizar lá, continua a mesma coisa, né? Mas enfim, eu tô sendo bem transparente contigo. Assim que eu concluir 100 alunos matriculados, o curso vai deixar de ter mentorias para eu conseguir focar em quem tá lá, ou então eu vou aumentar o valor para conseguir filtrar melhor a quantidade de inscritos. Se você está vendo esse vídeo até aqui, a decisão já foi tomada. Eu imagino que você já esteja interessado em se tornar um membro da academia e, cara, eu te garanto que é uma ótima escolha e vai moldar muito o seu futuro na guitarra se você arregaçar as mangas e tocar, né? Para se matricular, basta clicar no botão abaixo e avançar para o checkout da Hotmart, um site 100% seguro e referência em cursos online aí no mercado digital. Depois do pagamento, você vai receber um e-mail com as instruções de acesso à plataforma e lá você consegue os links para participar da comunidade de alunos, enfim, ter acesso às mentorias, trocar uma ideia comigo, enfim. E repetindo, como eu falei, não tem uma duração específica, né? Muita gente pergunta, vai durar quanto tempo? O conhecimento é contínuo, assim como é na vida. O conhecimento nunca para. Então a gente vai dividindo em semestres. Basicamente, enquanto eu estiver estudando, enquanto eu tiver conteúdo para passar, eu estou postando na plataforma. Para realizar um objetivo e se tornar aquilo que você busca, o primeiro passo é começar. Então aproveita essa oferta enquanto é tempo. E se você ficou aqui esperando o e-book de bônus que eu prometi no início da aula, pode me chamar no direct do Instagram, @luiscriação, que eu te mando por lá. Agora, se eu fosse você, eu caía pra dentro, porque não tem risco, você é protegido por garantia e porque todo esse conteúdo é elaborado com muito suor e dedicação diárias. Caso você tenha alguma dúvida ou precise de alguma ajuda para cair pra dentro, no final dessa página tem um botão do WhatsApp, onde alguém da minha equipe vai te atender e te ajudar. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou para me acompanhar até aqui e a gente se vê em breve.